Boa noite a todos, eu sou o Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho a este espaço virtual do SEAC fazer algumas reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Eu tive um problema com o notebook, eu estou usando o celular, mas ainda bem que eu consegui entrar. Eu vou fazer primeiro uma breve abertura para logo em seguida fazermos então as reflexões sobre um trecho do Evangelho que eu vou ler. Vamos então fechando os nossos olhos para facilitar a nossa concentração e vamos nos unindo em pensamento e em espírito, vibrando muito amor e muita paz, lembrando que vibrar basta pensar e sentir, e vibrando assim nos unimos ainda mais. E unidos em pensamento, em sentimento, porque estamos vibrando as mesmas frequências de energia, vamos agradecendo aos nossos mentores pelo apoio que nos dá na caminhada que fazemos neste plano. Vamos agradecendo a todos os espíritos desencarnados que se unem em grupos, em fraternidades, para ajudar a outros espíritos que precisem de algum tipo de ajuda. E em homenagem a eles que oramos: nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, unidos que estamos, vamos agora nos sintonizando com as esferas crísticas para poder agradecer a espíritos como o de Maria e como o de Jesus. Ao Espírito de Maria, vamos agradecendo pelas bênçãos que de maneira contínua envia para toda a humanidade. Bênçãos de amor, bênçãos de paz. Que possamos nós, no nosso dia a dia, estarmos sempre receptíveis a essas bênçãos e que possamos acumulá-las de tal forma que possamos distribuir de maneira farta muita paz e muito amor para todos aqueles que estiverem à nossa volta. A Jesus vamos agradecendo pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos que deixou quando esteve aqui encarnado neste plano. Vamos, no nosso dia a dia, procurar fazer mais, procurar viver como Jesus nos ensinou em seus evangelhos, para que assim, com o nosso exemplo, possamos motivar, a incentivar a que outras pessoas também vivam de maneira cristã. E agora vamos nos sintonizando com o nosso Pai Criador, Ele que está em todo tempo e todo lugar, e que portanto está manifesto aqui e agora, inclusive em nós mesmos e à nossa volta. Vamos agradecer nesse nosso Pai pelo dom da vida que temos, pelo dom da consciência que precisamos, que nos esclarece que precisamos sempre nos melhorar em espírito, para um dia podermos nos sintonizar de maneira definitiva com o Pai. E em homenagem a este Pai, que vamos então fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Bem, eu vou fazer então as leituras que eu programei aqui do Evangelho para poder logo em seguida então fazer alguns comentários, fazer algumas reflexões sobre esses trechos do Evangelho. O tema de hoje da preleção está no capítulo 10, itens de 1 a 13 do Evangelho segundo o Espiritismo.
que fala sobre a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. E lá tem vários trechos, né, nesse capítulo, que foram extraídos dos evangelhos de Mateus, de João, de Lucas. Eu peguei alguma delas para servir como pano de fundo para os comentários que eu quero tecer. Então, o primeiro trecho é de Mateus, capítulo 18. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe então Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O próximo trecho está também em Mateus, capítulo 5, versos de 25 a 26. Não sou eu que estou dizendo, gente, é Jesus. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Mais um trecho bastante famoso do Evangelho de Mateus, capítulo 7 agora. Como é que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: Deixa-me tirar um arqueiro no teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o arqueiro do vosso olho. Para terminar, mais um, e é Jesus que diz: Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram a mulher, que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram-lhe a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Pela lei de Moisés, ele ordena que se lapidem as adúlteras. Qual é a sua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entregou-se a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele levantou-se e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire então a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que os interrogaram, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os mais velhos. É isso. Fiz aí 4 leituras de trechos do Evangelho, onde o tema principal é misericórdia, perdão, reconciliação com os nossos inimigos. O tempo todo, nesse capítulo, o tema é amor, o tema é perdão. Bem, misericórdia. Vamos falar um pouquinho de misericórdia. O que seria misericórdia? O título do capítulo diz que bem-aventurados, ou seja, abençoados, pessoas de grande riqueza, são aquelas que são misericordiosas, porque receberão também misericórdia. Misericórdia é amar ao próximo como a nós mesmos. Na prática é isso. É trazer a miséria ao nosso coração, os problemas, as diferenças do outro ao nosso coração. A palavra já diz isso. Miséria, corde de coração, miséria de
pobreza, de tristeza, de problema. Ou seja, nos sintonizar, nós nos percebermos, nós notarmos, nós entrarmos em sintonia com o que existe, né, de problema à nossa volta e nos sensibilizarmos e trabalharmos com isso. Essa é a quinta bem-aventurança. Mas para que nós tenhamos isso, precisamos trabalhar a quarta bem-aventurança também, que é aquela que diz, né, que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ou seja, eu preciso saber que não devo julgar, eu tenho que saber perdoar. Então eu só consigo praticar misericórdia se eu perdoar, que é a quarta bem-aventurança. Se eu saber perdoar. Só que para eu saber perdoar de fato, de coração, eu preciso também trabalhar a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, os brandos, os pacíficos, porque herdarão a terra, viverão bem na terra. Eu preciso ter paz de espírito. Ou seja, eu preciso viver com a paz interior que me ajude a não me abalar com as minhas misérias e com as misérias do meu próximo. Então eu preciso dominar também, trabalhar também a segunda bem-aventurança, que fala sobre o meu próximo. Que se eu não trabalhar a segunda bem-aventurança, eu não consigo ter a paz de espírito que eu preciso ter. E eu preciso trabalhar também a primeira bem-aventurança, que é o meu domínio. Ou seja, esse trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre bem-aventuranças o tempo todo, que nós devemos trabalhar as bem-aventuranças. Devemos trabalhar em nós a humildade, ou seja, trabalhar o equilíbrio entre a vaidade e o orgulho. Que nós devemos trabalhar a paciência e a tolerância, que é a segunda bem-aventurança. Que nós devemos trabalhar a paz de espírito, que é as outras manifestações do ego. Que nós devemos saber perdoar. E que nós, que é a quinta bem-aventurança, devemos saber amar, que é a misericórdia. Bem, eu falei em perdoar. A gente confunde muito, a gente erra no conceito de perdão e de desculpa. Perdão e desculpa são coisas diferentes. O perdão só depende de nós e é para nós. A outra pessoa pode até pedir que nós a perdoamos, mas o perdão tem a ver conosco. Perdão é eu dissolver, é eu destruir qualquer sentimento ruim que a outra pessoa iniciou em mim. Pode ser atos ou palavras, mas de alguma forma eu me senti sensibilizado pelo que a outra pessoa fez ou deixou de fazer, falou ou deixou de falar, e isso me gerou um sentimento ruim, uma mágoa, uma má água, e eu preciso perdoar. O perdoar é eu dissolver esse sentimento de tal forma que eu não sinta nenhum rancor, nenhum ódio, nenhuma raiva da pessoa, porque ela não tem que me afetar de nenhuma forma. O perdão então é para mim. O perdão serve para mim, para eu ficar bem. E para eu conseguir ser misericordioso, eu preciso estar bem em espírito. E qualquer sentimento que eu esteja vibrando de maneira negativa, qualquer energia que eu esteja usinando de forma ruim, me faz mal. Me fazendo mal, eu não consigo
estar bem para fazer a misericórdia, praticar o amor incondicional. A desculpa é tirar a culpa do outro. O outro pode pedir tanto perdão como desculpa. O perdão serve para mim, a desculpa serve para o outro. Eu posso tirar a culpa do outro e não perdoar. Eu posso perdoar e não tirar a culpa do outro. Ou seja, não tem a ver uma coisa com outra. Desculpar é dizer que o outro você não tem culpa, para deixar o outro bem. Mas se eu não perdoar, eu continuo com o problema. Eu o desculpei, mas não perdoei. O problema continua comigo. Ele até vai se sentir melhor, porque ele vai para ele eu estar desculpado. Mas o perdão, eu não dei o perdão, então eu continuo com aquela mácula em mim. Agora, eu perdoar não implica em eu desculpar o que o outro me fez, em palavras ou em atos. Eu posso então perdoar e não tirar a culpa do outro. O outro me roubou, o outro me fez mal, para mim ou para algum familiar meu. Então eu não vou tirar a culpa, porque na minha consciência, no meu modo de ver, ele está errado. Mas eu tenho que perdoá-lo, porque ele, né, o que me fez a ofensa, é tão filho de Deus quanto eu. Tem tantos defeitos e qualidades quanto eu, diferentes, mas tem defeitos e qualidades. Então eu tenho que perdoar. Isso é bom para mim, não para ele. Tem a ver com a quarta bem-aventurança, mas eu só consigo dominar a quinta se eu tiver a quarta. Então eu preciso trabalhar a quarta também, não só a quinta. Eu preciso saber perdoar. E isso tem a ver com a questão de eu dissolver aquilo de ruim que eu percebo em mim e que foi induzido conscientemente ou inconscientemente pelo outro. É importante também que nós saibamos nos resignar às limitações que o nosso próximo tem. Isso, de certa forma, tem a ver com a terceira e com a segunda bem-aventurança, que é o controlar as manifestações do nosso ego que atrapalham a nossa evolução espiritual. Então, eu preciso me resignar que eu estou em um plano de provas e expiações e que as pessoas ao meu lado têm defeitos como eu tenho, qualidades como eu tenho, e eu tenho que aprender a viver com isso. Eu tenho que ser humilde, aí tem a ver com a primeira bem-aventurança, para perceber que eu também tenho problemas, que eu também sou pobre espírito, mas eu posso ser muito rico em espírito, como diz a primeira bem-aventurança. Então, eu preciso me resignar. Agora é importante que a gente entenda que essa resignação não é aquela resignação passiva, de conformismo. Ah, Deus quis assim, então tá bom. Deus não quer nada para nós, ou deixa de querer. É causa e efeito. Então essa questão, Deus quis assim, né? Eu tinha um plano A, não deu certo, então é porque Deus quis assim. Não, está errado, a gente não pode ter esse pensamento. Ter resignação resistiva, ou seja, aceitar a perda, o problema, mas ficar reclamando da sorte, também não adianta, porque a gente fica usinando energias ruins, energias que ao vibrar, vai fazer mal ao universo à nossa volta. Qual é uma boa resignação, então? Qual é a boa adaptação? Porque resignar-se é adaptar-se. Eu posso me adaptar de maneira passiva, que é me conformar pura e simplesmente. Tinha um plano A, não deu certo, então me conformo. Posso me adaptar, me resignar de maneira reativa
Eu aceito que o plano A não deu certo, então eu vou para o plano B, mas fico reclamando da sorte porque o plano A não deu certo. Não é legal? Então a boa resignação é aquela resignação ativa, aquela adaptação ativa às situações da vida. O meu plano A não deu certo, então eu vou para o plano B. É igual a resignação reativa. Só que a resignação ativa, eu vou para o plano B, mas eu vou de peito aberto, cabeça erguida, dar o meu melhor para que o plano B dê certo. O plano A serviu de experiência. Eu não vou ficar reclamando da minha sorte, não vou ficar reclamando do divino e nem das pessoas à minha volta. Não deu certo, não era para dar. Errei em alguma coisa, serve de experiência. Vamos para o plano B. Esse raciocínio nos ajuda, fica mais fácil para a gente se reconciliar com as pessoas ao nosso lado, para a gente se conviver, se relacionar com as pessoas à nossa volta, né? Porque a gente entende que isso é possível de acontecer com qualquer um, e esse pensamento positivo faz com que nós caminhamos melhor no nosso dia a dia. Então, recapitulando, eu preciso saber perdoar, que é dissolver aquelas energias que o outro, de certa forma, colocou em mim de maneira consciente ou inconsciente. Dissolver isso é perdoar. Eu não preciso desculpar o outro para perdoar. Eu só vou perdoar se ele pedir desculpa para mim. Nada a ver. Desculpa e perdão são coisas diferentes. Eu preciso me resignar, aceitar o que a minha vida oferece, os frutos que eu estou colhendo, porque é causa e efeito. Eu planto que colho. Então, se eu estou colhendo frutos não tão agradáveis agora, não adianta eu ficar conformado com essa colheita e não fazer mais nada. Não adianta eu colher os frutos, mas ficar reclamando dos frutos. O que eu tenho que fazer? Começar a plantar sementes melhor, para daqui a 6 meses, 1 ano, a colheita ser melhor. Essa é a resignação ativa. É a adaptação aos problemas de maneira ativa. E quando eu tenho esse tipo de visão, de consciência, fica tudo mais fácil. Por último, para não me alongar muito, eu queria falar sobre o julgamento. A gente, nós espíritas, tem muito aquele conceito, não devemos julgar, realmente. Nós não devemos julgar porque a gente não tem a visão plena dos fatos. A gente não está na vida do outro, a gente não tem as experiências do outro. Mas uma expressão mais correta que eu li uma vez e gosto é que nós não devemos condenar. Porque julgar, nós julgamos o tempo todo. Quando eu defino que uma pessoa fez algo de certo ou algo de errado, eu estou julgando. Nós não devemos condenar. Porque julgar, eu julgo o tempo todo. Quando eu escolho no almoço comer algo em detrimento ao outro, eu estou julgando. Quando eu escolho uma roupa em detrimento a outra, estou julgando. Quando eu resolvo fazer uma coisa em detrimento a outra, eu estou julgando, estou tomando uma decisão. O problema é que a gente aplica os nossos julgamentos à pessoa e tendemos a condená-las por algo que elas falaram ou deixaram de falar, fizeram ou deixaram de fazer. Quando a gente toma essa consciência que a gente não deve condenar ninguém, mesmo por algo que nos tenha feito, também fica mais fácil a gente praticar a misericórdia. Nós sermos indulgentes, que é ser tolerante e paciente, aceitar o tempo do outro, que é a paciência, e aceitar o jeito do outro ser, que é a tolerância. Aí fica mais fácil eu ter a paz de espírito. Aí fica mais fácil eu perdoar. Aí fica mais fácil eu praticar a misericórdia, que é amar de maneira incondicional. Ou seja, uma coisa leva a outra. Eu me amando de maneira adequada, ou seja, sendo orgulhoso, mas no ponto certo,
sendo vaidoso, mas no ponto certo, eu consigo trabalhar segundo a bem-aventurança. Porque eu me trabalhei, né? Eu tenho vaidade e tenho orgulho em equilíbrio. Porque ser orgulhoso, né, não é ruim. O ruim do orgulho é quando eu me julgo melhor que os outros por uma conquista que eu tive, por algo que fiz. Aí eu sou orgulhoso. Agora eu me orgulhar pelos meus feitos, pelas minhas conquistas, isso é se gostar, é valorizar o que temos, o que conseguimos. Isso é bom. Agora, se essas conquistas me fazem pensar que eu sou melhor que os outros porque o que eu tenho ou o que eu consegui me faz melhor, aí eu tenho orgulho demais. Aí é ruim. A vaidade é a mesma coisa. É bom ser vaidoso. Você gostar de se manter saciado, você gostar de ter saúde. O ruim é quando a vaidade está demais, que você vai procurar o amor que lhe falta nas outras pessoas. Você começa a fazer as coisas para as outras pessoas te darem o afeto, a atenção, o amor que você quer. Então eu preciso trabalhar em mim, né, o equilíbrio entre orgulho e vaidade. Trabalhar num segundo momento, que é a segunda bem-aventurança, o amor ao meu próximo, que é a tolerância, a paciência, respeitar o tempo do outro, respeitar o jeito do outro. Aí eu consigo trabalhar a terceira bem-aventurança bem, que é me manter a paz de espírito, porque eu consigo enxergar as minhas misérias, que é a primeira bem-aventurança, eu consigo enxergar e tolerar e aceitar as misérias do outro, que é a segunda bem-aventurança, então eu consigo me manter em paz de espírito, em equilíbrio, viver bem na terra. Herdarão a terra. Fazendo isso eu consigo ir à quarta bem-aventurança, que é eu consigo enxergar as pessoas, porque eu consigo julgar porque eu perdoo. Eu, de certa forma, sou inabalável. O que as pessoas me fazem não me afetam porque eu dissolvo, eu perdoo o tempo todo. E aí a quinta bem-aventurança, que é praticar o amor, fica mais fácil. Bem, que possamos nós então estarmos, eu me incluo nisso, sempre conscientes que nós precisamos perdoar. Eu acho que a palavra-chave aí é perdão, porque aí fica mais fácil eu ser misericordioso. Vamos então encerrar, fechando os nossos olhos novamente, agradecendo ao nosso Pai por mais essa oportunidade de refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, que possamos então ter no nosso dia a dia essa consciência que precisamos perdoar para assim termos condições de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos agradecendo também toda a espiritualidade que nos acompanhou nesses estudos, nessas reflexões. E para encerrar então, vamos oferecendo ao nosso Pai como uma forma de materializar, como uma forma de agradecer a tudo que temos e a tudo que somos, a oração como essa Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E assim, com essa consciência, Pai, nós pedimos que nos abençoe para que possamos ter em mente, em nossa consciência, a chama do amor incondicional, para que assim fique mais fácil cumprir o mandamento maior que o Mestre Jesus nos trouxe: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Então, que a paz, o amor esteja entre nós,
hoje e sempre. Uma boa noite, uma grande semana para todos. Até mais.